Graça e paz, que é o Pastor Zico. Nós estamos no nosso primeiro devocional do ano, daquela série de mensagens Janelas para Deus. E o tema desse primeiro devocional, ele é um tema para chacoalhar, a sua vida cristã. O tema é a maldição de se faltar nos cultos. É isso mesmo que você ouviu. Um tema pesado, mas que precisa ser tratado. A maldição de se faltar nos cultos. A palavra de Deus diz, no livro do Evangelho de João, capítulo 20, verso de número 24, diz assim: um dos 12, Tomé, não estava com os outros discípulos quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Olha o que Tomé respondeu. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser os dedos nelas, e minha mão na marca em seu lado. Olha que interessante. Pelo fato, dele ter faltado na reunião onde os irmãos se encontravam depois da morte de Jesus, ele simplesmente perdeu coisas magníficas. Olha só, a primeira atitude dele foi duvidar de Jesus. Ele andou com Jesus 3 anos e não criou a maturidade suficiente para saber a importância de estar junto com seus irmãos reunidos em pró de Jesus. Tanto é fato que Jesus apareceu no meio deles para mostrar que aquela reunião que eles estavam era importante. Jesus poderia ter aparecido para eles como apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, como apareceu para Maria no cemitério, mas não, Jesus apareceu no meio deles, no meio da reunião. Em segundo lugar, Tomé, ele passou a não acreditar na palavra dos seus irmãos, dos quais ele andou com eles 3 anos. Veja só, você tem uma amizade de 3 anos e depois de 3 anos essa pessoa fala para você: eu vi um milagre, e você não acredita nela. Por quê? Porque perdeu a essência, porque perdeu o fluir de Jesus, passou a ser um crente que duvida, Depois, olha só, ele perdeu o milagre de Deus, porque se ele visse Jesus aparecer no meio deles, automaticamente nada disso no texto estaria registrado. Mas por que ficou registrado? Porque a maldição que pegou em Tomé muitas vezes pega em você e você não percebe. Qual foi a maldição que pegou em Tomé? Ele foi apelidado de crente bullying, crente de pouca fé. Quando Jesus aparece, depois de 8 dias, não foi na mesma reunião, depois de 8 dias Jesus aparece, e aí Jesus mostra para ele as marcas nas mãos e as feridas ao lado, mostrando para ele: toca aqui, incrédulo. Então olha só que interessante, pelo fato dele ter faltado, ele ganhou um apelido como maldição, crente de pouca fé. E na nossa sociedade hoje não é muito diferente não. Tem crentes apelidados de crente meia boca, esse crente tem em qualquer canto, crente do Paraguai, e por aí se segue. Então nós precisamos voltar a nossa adoração a Deus. Quando Satanás indagou Jesus a respeito dos poderes espirituais, Jesus respondeu a Satanás em Mateus 4: somente a ele prestará culto. Jesus respondeu para o diabo: somente a ele prestará culto. E aí, depois que Jesus foi elevado ao céu, a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 46, que todos os dias eles subiam no templo para orar e também na casa dos irmãos. Então, assim, hoje nós estamos em uma nova atmosfera, nós estamos em uma nova ordem mundial relacionado a até mesmo atividade de culto. Então, por exemplo, você prestar um culto na sua casa é válido, muito válido. Você prestar um culto na igreja é válido, muito válido. Então, assim, na versão NVT, cita os 2 lugares: na igreja e na sua casa. Os discípulos todos os dias subiam. Hoje, você não quer vir 2 vezes por semana.
E aí você se pergunta, por que Deus não me abençoa? Por que Deus não muda a minha vida? Por quê? Porque você não é um cristão presente. E então essa palavra hoje, eu sei que é uma palavra dura de se ouvir, mas ela é verdadeira. Se você não quer receber uma maldição de um apelido, aprenda a valorizar a sua presença na casa de Deus, a sua presença nos cultos online, porque é essa comunhão que vai manter a sua fé ativa, é essa comunhão que vai manter o fluir do Espírito Santo, e automaticamente você receberá as bênçãos e o galardão do Senhor. Espero que essa palavra faça efeito na sua vida e que você possa, de uma forma maravilhosa, retomar os seus primeiros dias quando você vivia o primeiro amor. Deus te abençoe.